Bem-vindos a mais uma edição do Clube do Chorume aqui do Projeto Trash, trazendo uma indicação, trazendo algumas curiosidades. E hoje é o seguinte: futuro distópico, guerra, desespero, crânios de cachorros sendo usados como uma bola em um esporte brutal. Se isso não te capturou, meu amigo, eu sinceramente não sei o que vai. Hoje nos aventurar no maravilhoso mundo de The Blood of Heroes, também conhecido como The Salute of the Jugger, um épico pós-apocalíptico de 1989 que mistura pancadaria, redenção e poeira. Aliás, muita poeira. Se você é do tipo que gosta de distopia cheia de figurinos reciclados, atuações que oscilam entre geniais e o que foi que eu acabei de ver, pega uma pipoca e vem comigo, porque esse filme merece ser desenterrado e ovacionado com aquele respeito irônico que só o cinema trash consegue evocar. E quanto ao filme, meus amigos, vamos começar do começo. The Blood of Heroes é um filme dirigido por David Webb Peoples. O cara escreveu nada menos que Blade Runner e 12 Monkeys, ou 12 Macacos, né? Mas aparentemente dirigia outra história, já que essa, na verdade, foi a única vez que ele encarou essa tarefa. A trama ela se passa aí num futuro pós-apocalíptico. Sim, mais um futuro desgraçado do cinema dos anos 80, mas, né, para não perder o costume, onde a humanidade está dividida entre vilarejos miseráveis e elites que vivem escondidas em Cidade dos Nove. E qual que é o passatempo principal nesse mundo caótico? Um esporte chamado Jugger. Esporte esse que envolve colocar um crânio de cachorro, sim, é isso mesmo, e uma estaca no campo adversário. E obviamente tem porrada, muita porrada. Nosso herói é Cello, interpretado pelo sempre icônico Rutger Hauer. Ele é um ex-astro aí do Jugger, que foi chutado da Cidade dos Noves e agora ele lidera um time de jogadores errantes. Eles viajam desafiando equipes de alguns vilarejos, né? Aquele vilarejo sujo. Enquanto isso, eles acabam recrutando a jovem Kida, que é interpretada pela Huan Shen, que tem mais sede de glória do que bom senso. O grande objetivo: voltar à Cidade dos Nove e mostrar que ainda são os reis do pedaço nesse esporte violento. Para quem acha que a trama é simples, você tá certo. Mas simplicidade nunca foi problema para filmes pós-apocalípticos, especialmente os que usam crânios como bola, poeira como cenário e Rutger Hauer. Na real, The Blood of Heroes é uma mistura perfeita de Mad Max com uma vibe de filme esportivo motivacional, se assim posso dizer, né? Só que aqui ninguém treina com corda, pneu e assim por diante, né? Só com alguns tapas na cara e uns ossos quebrados. Quanto aos personagens, meus amigos, vou falar um pouco a respeito deles. Como eu já falei, tem o Cello, que é o Rutger Hauer. O cara é basicamente a personificação do já fui alguém. Carismático, cansado, até um pouco melancólico. Ele é o tipo de líder que você respeita, mesmo sabendo que provavelmente vai levar todo mundo para uma roubada épica. Ele tem aquele olhar de já apanhei tanto que perdi a conta. Também tem a Kida, como eu comentei, também é a Huan Shen. Ela é a jovem, ambiciosa, claramente meio doida. Ela é a novata aí, que quer mostrar serviço e prova que mesmo no apocalipse tem gente que acredita em meritocracia. Se fosse uma jogadora atual, ia estar de olho em patrocínio de bebida energética pós-apocalíptica. Certamente, ou alguma casa de bet. Também temos um dos personagens, o Young Gar, que é o novato sentimental do time. Porque, né, até onde filmes onde a bola é um crânio de cachorro, alguém precisa ser o fofo, o cara legal, né? Ele é o cara que começa todo otimista, enfim, mas ele acaba engolindo poeira junto com todos os outros, a verdade é essa. Também temos o Mbulu, que é interpretado aí pelo Delroy lindo, e a Big Simber, que é a Ana Catarina, os brutamontes com coração, eles que completam o time e garantem que ninguém saia vivo das partidas, ou pelo menos sem alguns ossos quebrados.
Eles são tipo os jogadores de linha ofensiva do futebol americano, né? Os grandão, leal, pronto para quebrar tudo. E por último, Lord Vil, que é o vilão aristocrático, insuportável, que todo bom filme trash precisa. Ele é interpretado aí pelo Hawkins Barn, o eterno Immortan Joe de Mad Max. E se ele tá no elenco, já sabemos que vai ter classe, muita classe na canalice. E o jogo Jugger, o que posso falar dele? No centro de toda essa poeira desse filme está o glorioso esporte Jugger, e as regras são simples, mas brutais. O objetivo: enfiar um cano de cachorro numa estaca. É isso, puro, direto, como a vida deve ser no apocalipse. Também tem algumas posições aí, que tem o Quick, aquele que corre com o crânio, os Enforcers, que são os brutamontes aí que eu comentei, né? Socam todo mundo no caminho. E uma das regras interessantes que é porrada liberada, não há limite. Você bate com o que tiver e torce para não apanhar de volta. Atrás disso tudo, pessoal, existe uma simbologia. O Jugger é obviamente, assim, fica muito claro, uma metáfora até para a vida. Eu não sei se eles queriam falar isso ou realmente, ou no fim eu estou viajando como fiz com outras indicações aqui no Clube do Chorume. Mas eu vejo dessa forma, como essa metáfora para a vida, onde todo mundo quer ganhar, a maioria vai sair machucada, e é um reflexo cru aí de um mundo sem esperança, onde a glória aí é tudo que resta, mas você vai apanhar no caminho se buscar ela, né? na procura, no percalço aí dessa glória. Agora, se vocês pensam que isso parece um mix de rugby com gladiador romano, aí você acertou em cheio. Mas, lógico, uma versão um pouco mais apocalíptica. Existe, pessoal, uma versão estendida aí desse filme. Se você viu, por acaso, a versão americana ou pretende assistir, ela tem em torno de 90 minutos, sabe que você perdeu algumas cenas importantes da edição internacional, que tem em torno de 93. Ele tem alguns flashbacks da glória perdida de Salo. Dá pra sentir um pouco mais de pena do cara, né? Como eu disse, ele carrega aí faces de melancolia em pessoa, então ajuda demais aí esses flashbacks. Tem algumas cenas de treinamento extra da Kida, mostrando que até no Apocalipse o pessoal adora aquele treino estilo Rock Balboa, né? Aquele clipe onde você sai do Zé Ninguém pra eu sou o Todo-Poderoso. E também traz aí detalhes adicionais sobre o mundo pós-apocalíptico, porque, né, ele passa um pouco aí dessa ideia de quão depressivo é esse lugar. E isso é um elogio, tá? Ele passa essa ideia de depressivo, mas é um elogio, foi muito bem feito. Então aí são 3 minutos muito bem explorados, né? Indico, se puder aí escolher, logicamente, assistir essa edição internacional. Vamos falar, como sempre, daquelas curiosidades, né? No nosso momento de bastidores. Vamos lá. Filmagens na Austrália, porque nada diz mundo destruído como o deserto australiano, né? Ponto extra aí, por usar as mesmas locações de Mad Max. Quando eu falo de Rutger Hauer, o destemido, ele fez várias das cenas aí sem dublê, que, né, aparentemente ele achou aí que apanhar no set seria divertido. Figurinos 100% reciclados, então todo o visual do filme ele grita: achamos isso num ferro velho, e é isso mesmo que foi feito. Muito do figurino foi utilizado aí, meio que feito em cima da hora, usando o que tinha pela frente. Quanto às coreografias, elas eram bastante improvisadas, e até isso explica porque alguns golpes aí parecem um tanto desajeitados, posso assim dizer. Seguindo, a coordenadora do elenco de figurantes foi a Judith Cruden. Ela descreveu os 50 figurantes locais aí numa área que eles chegam como o grupo mais extraordinário de personagens que já havia conhecido. Para quem assistiu ou vai ver, ou enfim, né, tem curiosidade de vê-lo posteriormente, vai entender aí por que ela teve por que ela descreveu dessa forma. De acordo com a autobiografia do Rutger Hauer, durante uma pausa nas filmagens ele fez um passeio de motocicleta aí pelo interior da Austrália, e ele acabou seguindo um canguru por um tempo e acabou se perdendo no deserto.
Aí ele passou alguns momentos de tensão até que finalmente conseguiu aí direcionar a moto na direção certa e conseguiu voltar ao set. Não muda nada o filme, se é bom ou ruim, mas enfim, tá aí, né, a peculiaridade a respeito de Rudiger e sua moto. Quando Coober Pedy foi inicialmente escolhido como local, aí, como um dos locais para esse filme, né, onde foi gravado, aparentemente não chovia lá por muitos anos. E o que proporcionou inclusive um set único, né? Toda aquela descrição, toda aquela... descrição não digo, mas todo o que eles buscavam que remetesse àquele cenário de deserto, de ruínas, estava lá. Quanto ao escritor e diretor David Webb, ele até falou que aí, a respeito de Coober Pedy, que é no sul da Austrália, ele falou que os desertos dos Estados Unidos já tinham sido filmados diversas vezes, né? E até se tornaram bastante conhecidas. Então ele gostou muito dessa locação, porque desde a primeira visita que eles tiveram na Austrália, eles já encontraram essa paisagem mais exótica, com os arredores, inclusive, com paisagens bem diferentes, e o que eles não procuraram muito além disso. Eles acabaram decidindo, é aqui mesmo, vão gravar e tá ótimo, né? Um exemplo interessante até da região é que é um lugar a 28 km ao norte de Coober Pedy, chamado The Breakaways, que é uma cadeia de afloramentos de arenito coloridos. Antes ela era antiga uma borda do mar, e é onde a produção até filmou algumas cenas de Jugger aí, atravessando esse deserto, né? Para quem assistiu vai entender ali, vai ver, vai reconhecer nesse mesmo momento. Ele ficou conhecido como Blood of Heroes nos Estados Unidos e, como eu disse lá na minha apresentação, internacionalmente ele foi lançado como Salute of the Jugger. Cerca de 60 veículos e 130 membros do elenco e da equipe ficaram em Coober Pedy para fazer esse filme. O diretor de fotografia, David Egby, disse sobre esse filme: do ponto de vista de um cinematógrafo, o principal que eu queria alcançar ao filmar em Coober Pedy era conseguir o máximo de iluminação lateral possível. E lá foi possível isso. Então, o diretor de fotografia ficou felicíssimo com a escolha desse local. E o nome do local onde foi filmado, né, que eu estou citando tanto aí, Coober Pedy, vem do termo aborígene local, que é Cooper Pedy, que significa Poço d'Água dos Meninos. Um sucesso moderado aí no seu lançamento dos cinemas, ele até foi considerado bem sucedido, principalmente quando ele chegou para aluguel em vídeo, né? E a estreia de pay-per-view, há um tempo depois, foi ok, foi assim, dentro da produção, dentro do que a gente às vezes aborda de cinema trash, esse teve até seu sucesso. Ele teve simplesmente 3 semanas de filmagem, que se passaram justamente na cidade, que eu estou citando o nome aqui, Coober Pedy. Mais uma curiosidade, o esporte de Jugger ele ganhou seguidores aí nas décadas desde o lançamento do filme, e aí isso aqui me impressionou muito quando eu fui pesquisar a respeito, inclusive. A partir de 2023, ele é um esporte internacional com várias ligas, regras, competições, e ele é particularmente popular no evento chamado Wasteland Weekend, que celebra a história e estética pós-apocalíptica. Como eu citei, o Jugger existe na vida real. Sim, virou um esporte de verdade, tem aí diversos times ao redor do mundo e eles levam bastante a sério. Acho que até às vezes mais a sério do que deveria, para falar a verdade. Na Alemanha eles têm ligas, regras oficiais, torneios anuais. Chique, né? Quanto ao México e Austrália, eles adaptaram um pouco o jogo com armas acolchoadas e regras mais civilizadas, né? Porque aparentemente socar desconhecido no meio da rua não é aceitável em 2024. O número de jogadores, os times reais têm 5 ou 6 jogadores, aí depende do campeonato, com as posições bem definidas como é no filme. Eu acho que isso leva até o nosso próximo tópico. Quanto a esse impacto cultural, né, e recepção. Na época, até a crítica, apesar do sucesso quanto às locações, a crítica não foi tão gentil, né? Eles chamaram de simples demais, e foi o veredito assim, de muitos.
Mas a galera aí que gostava dessas coisas estranhas e brilhantes, acho que como nós, viram o potencial. Rutger Hauer foi elogiado por dar uma dignidade ao caos, e a criação do Jugger garantiu um lugar no coração aí do fã das distopias. Tanto que, aí eu dou um passo atrás aqui, até hoje praticado o esporte. Hoje dá para sim considerar um clássico cult que merece a nossa atenção. Cara, nem que seja pra rir, às vezes se perguntar quem achou que isso era uma boa ideia, né? Criar um esporte novo no meio do deserto, e enfim, né? O restante virou história. Antes da minha conclusão aqui, pessoal, eu gostaria, até algo que esqueci de fazer aí previamente, acho que nos últimos 2 ou 3 vídeos, é trazer algumas indicações para vocês. Eu acho que é interessante. Eu separei aqui, pessoal, 3 indicações que são interessantíssimas, de verdade. Uma delas é Rollerball, de 1975. Outro clássico onde o esporte é uma metáfora para a sociedade, com pancadaria, opressão. Se passa também num futuro distópico, onde os jogadores de rollerball, que é uma mistura aí de patins e rugby, não sei como descrever melhor, eles são verdadeiras celebridades, né? Enquanto as corporações controlam tudo. Destaques para esse filme em especial, acho que posso trazer aqui James Caan no papel principal, reflexões sobre a liberdade individual e controle corporativo, isso para quem levar um pouco mais a sério, né? Ou também posso trazer outro destaque que são lutas brutais, é isso que eu gosto, e com uma estética retrofuturista e irresistível. Segunda indicação, meus amigos, Death Race 2000, de 1975. Veja que 75 foi um ano bom, hein? Assim como Jugger, esse filme é absurdamente exagerado. Ele se passa, logicamente, no futuro distópico, a violência virou entretenimento, e basicamente é o seguinte, os motoristas competem em uma corrida onde atropelar pedestre vale ponto. É o melhor resumo que eu poderia trazer. Ele lembra muito Corrida Maluca. Eu não sei quem veio primeiro, mas enfim, dá pra fazer esse paralelo facilmente. Quanto aos destaques, cara, simplesmente estrelando David Carradine e um jovem e esbelto Sylvester Stallone. Também como destaque eu trago aí uma mistura insana de humor negro, crítica social, violência estilizada, ótimo. E não menos importante, aquele orçamento limitado que só aumenta o charme do nosso cinema trash. Por último aí das indicações, e não menos importante, eu acho que esse inclusive é muito mais conhecido do que os outros que eu citei, Mad Max Beyond Thunderdome, que é o terceiro filme do Mad Max, lançado em 1985. Ele tem essa mesma vibe do deserto pós-apocalíptico, personagens excêntricos, combate intenso, traz a icônica arena Thunderdome. Então essas disputas também são resolvidas na base da pancadaria. Destaques aí, a gente tem a Tina Turner como uma das vilãs, aliás. Logicamente tem o Mel Gibson no seu ápice, no seu clímax como ator, pelo menos na minha opinião. Também traz cenários incríveis e uma atmosfera aí cheia de poeira e desespero. Por isso, eu acho que vale a citação, a indicação de Mad Max Beyond Thunderdome. E ele tem uma ação de qualidade, tá? Ele tem umas pitadas, lógico, exagerado, mas ele traz uma ação de qualidade diferente até do todo o restante aqui que eu acabei citando. Mas é isso, pessoal. Acho que é isso. Se você ainda não viu The Blood of Heroes ou Jugger, corrija esse erro imediatamente. Prometo que no mínimo, você vai ter uma boa história para contar sobre o filme onde um crânio de cachorro virou ícone do esporte distópico. Só cuidado aí pra não levar a sério a hora que chamar os amigos pra assistir e querer sair na porradaria aí achando que é esporte, beleza? Minha nota final pra ele são aí 6 crânios de 10. Muito obrigado pela companhia, até a próxima e é nóis, tamo junto!